Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar aqui um novo episódio do podcast. Estamos aqui novamente para tentar aqui fazer uma conversa, né, Pérez? Isso. Eu sou Pérez Montezuma e estamos aqui novamente com um convidado do evento Leite Corte Mais Nordeste para discutir um pouco o assunto que esse convidado veio apresentar aqui no evento. O professor Flávio é sumidade, né, cara, a nível nacional, né? E assim, gente, eu me chamo Cadu Alencar e a gente sempre tem que falar um pouco dos nossos apoiadores, né? A Integral Mix, empresa de nutrição animal, Sabor e Vida, empresa de laticínio que tem muito foco em saudabilidade, Tijuca Alimentos, frango, queijo, ovos, Tijuca, Milk Max, junto com a sua empresa de ordenhadeiras, tem todos os equipamentos para a sua fazenda, e a MSD Saúde Animal, junto com a sua distribuidora aqui na região, a DECVET. Professor, o senhor poderia se apresentar para o nosso público, falar um pouco do seu trabalho, que o senhor já executa há um bom tempo e tem já muita robustez de trabalho nessa área de nutrição de bovinos corte, né? Inclusive que é um dos temas daqui da conversa hoje no evento. Sim, claro. Primeiramente, prazer estar participando aqui do podcast, né? É uma satisfação para mim poder estar participando do podcast, falar com o público do podcast, estar participando do evento hoje, né? Onde a gente vai falar, basicamente nós vamos falar sobre o sistema de produção. Eu vou falar de cria, vou falar de recria, vou falar de terminação. Eu sou pesquisador científico, eu sou zootecnista. A minha especialidade é nutrição animal, mas ao longo do tempo, né, eu trabalho numa instituição de pesquisa, numa fazenda de produção. Então nós temos um rebanho de corte nessa fazenda lá que eu trabalho. Então, para você pecuarista que está nos assistindo aí, eu sei as dores que essa fazenda tem, porque eu passo elas todo dia, as dificuldades, né? As dificuldades de ter cada vez menos rentabilidade dentro do sistema de produção. E como pesquisador, o nosso objetivo é ajudar, através dessas pesquisas, o produtor rural, quer seja esse produtor pequeno, quer seja esse produtor médio, quer seja esse produtor grande. E a gente faz muita coisa na parte de cria, na parte de recria e na parte de terminação. Ao longo desses 30 anos que eu atuo nesse segmento, a gente até criou uma marca, né, que é uma marca conhecida como Boi 777. Né? Virou uma marca. Virou uma marca e assim, muita gente já ouviu falar, mas até era importante que o senhor explicasse o que é o conceito, o que é que vocês idealizaram esse conceito do Boi 777, né? Ele é uma coisa, assim, ele até instiga, né, uma curiosidade, né, mas que diabos esse tal de Boi 777, né? E aí a gente recebe visita lá na fazenda, eu vim aqui para conhecer o Boi 777. Eu falo assim, ele não existe. Mas como ele não existe? Ele existe, mas ele não existe, tá? É estranho isso? Mas nada mais do que botar para o pecuarista a importância dele mensurar a produção dele. Isso seria um conceito. É um conceito, tá? Então, o que é o primeiro set? É o bezerro. Sim. É um bezerro. Então, o primeiro set é um bezerro de 7 arrobas. É um bezerro de 210 quilos. Sim. É difícil desmamar um bezerro de 210 quilos? Não. O problema é que tem fazenda desmamando bezerro de 240, 250, 280 quilos, mas tem fazenda desmamando bezerro de 150, 160 quilos. Então, o que diferencia uma fazenda que desmama um bezerro de 150 quilos e uma fazenda que desmama um bezerro de 250 quilos, ou esse bezerro médio, que é um bezerro de 210 quilos? Né? Antigamente, a gente comprava bezerro na perna, né? Sim, na perna. Então, você comprar um bezerro de 180 quilos, comprar um bezerro de 200 quilos, era praticamente o mesmo preço. Hoje não, são 20 quilos de bezerros a mais. Isso é dinheiro no bolso do produtor. Agora, o que o pecuarista de cria precisa de entender, o que ele tem que fazer para sair de um bezerro se ele desmama a média de 150 quilos,
Ele não vai dar um pulo lá para um bezerro de 210 quilos do dia para a noite. Não vai. Ele vai fazer um passo a passo. É esse passo a passo, com essa premissa do primeiro set, que a gente trabalha, tá? E a gente, já acompanhando fazendas, a gente vê a evolução dessas fazendas e o que elas foram fazendo ao longo do tempo para melhorar. A primeira coisa é a vaca ficar prenha, né? Porque sem prenhez não tem bezerro. Então esse é um primeiro ponto. Esse boi tem que existir, né? Esse boi tem que existir. Então esse é o primeiro passo, né? E se ele for existir, e ele tem que existir, que pelo menos o pai dele seja de boa qualidade. A gente tem que parar com essa ideia de mas o touro é caro, ou o sêmen é caro. Não existe nada caro. Porque se eu tenho qualidade, depois quem vai pagar a conta é o ganho médio diário dos seus animais na fazenda. Então, assim, ao invés daquele pecuarista ficar olhando lá, selecionar um boi de boiada dele lá, se ele der sorte e selecionar um bom, né, tudo bem, às vezes ele ainda tem um ganhozinho. E as pessoas enganam, porque é o seguinte, todo pecuarista ele olha e fala assim, eu entendo de boi. Ele está só olhando, ele é bonito, mas ele não transmite isso para os filhos. Né? E pode ser empreendedor, né, o que chama atenção também, né? Então, eu acho que esse primeiro set, ele instiga o pecuarista a mostrar isso. E em função dos trabalhos que a gente fez lá durante esses anos, a gente sabe disso, tá? E o pecuarista também sabe. O chamado bezerro do cedo, aquele bezerro que nasce, né, a vaca que emprenha primeiro, é ela que vai produzir o melhor bezerro. Às vezes sendo filho do mesmo pai. Se o pecuarista faz uma estação de monta, os bezerros que nascem no início da estação de monta, ou seja, que vieram aquelas vacas que emprenharam primeiro na estação de monta, necessariamente aquele bezerro, às vezes ele sai na fazenda, a gente tem dados nossos mostrando lá, tranquilamente ele morre 6 meses antes. Na mesma estação de monta? 6 meses antes. Pensa quanto custa 6 meses antes. Pensa no aluguel. Um aluguel de pasto. O Brasil tem um valor simbólico de aluguel de pasto, todo mundo usa, é o famoso R$50. Sim. Só uma brincadeira dessa, se eu monetizar esses 6 meses de pasto, já são R$300 no bolso do produtor. Esses R$300, por incrível que pareça, se esse animal, se eu desse só sal mineral para ele já pagaria o sal mineral dele. Mas eu não quero só dar sal mineral, eu quero trabalhar com a nutrição mais ajustada ao longo do ano para ele cada vez ganhar mais peso, né? Que aí entra o segundo set. Então, se o primeiro set é desmamar um bezerro com 210 quilos, o segundo set é colocar 7 arrobas. O que são 7 arrobas? São 210 quilos. 210 com 210, 420, que são 14 arrobas. Agora, 7 arrobas. Como todo planejamento, eu preciso ter um tempo. Eu posso colocar essas 7 arrobas em 2 anos? Pode. Sim. Tá. Então eu estou colocando 3 arroba e meia por ano. 3 arroba e meia por ano, você não viabiliza uma fazenda de pecuária. Nós queremos produzir 7 arrobas em 1 ano. Aí entra o segredo disso. Eu tenho que ter genética, eu tenho que ter sanidade. Agora eu tenho que fazer o que há de mais importante dentro de uma fazenda. E que muitas vezes o pecuarista esquece, tá? Que é o principal componente da dieta do boi, que é o pasto. Né? Eu estava agora assistindo a palestra do professor Wagner Pires, né? Acontecendo nesse exato momento, ele mostrando lá, né, as questões climáticas aqui do Ceará, que não é diferente das condições climáticas lá da minha região. Né? Tem seca também, né? Por incrível que pareça, o Brasil inteiro tem seca. E às vezes o pecuarista não se prepara para isso. Mas o meu animal está ganhando peso. Nas águas e na seca. Na seca, às vezes ele pode até estar perdendo peso. E se ele não tiver uma estratégia para poder contornar isso aí, ele não vai atingir o resultado dele.
O que nós estamos fazendo para ajudar o pecuarista a resolver essa questão? É muito difícil a fazenda ajustar a lotação ao longo do ano. Na época das águas, o capim produzindo, está tudo certo. E quando o capim começa a piorar? Eu tenho que aliviar a minha fazenda. Uma das formas que a gente tem usado muito lá é o que a gente chama de sequestro. Então eu pego uma parte dessa bezerrada, levo ela para o coxo, trato dela e depois quando o pasto volta de águas, eu volto com ela para o pasto. O professor Wagner mostrou muito bem ali, ó. Se você deixa o seu gado lá, a hora que o pasto tenta brotar, o gado está em cima e está comendo folha, comendo folha, comendo folha. Aquele capim não sai. O que é pior, ele pega a raiz dele, aflora a raiz dele. Ou seja, vira aquela planta que não tem força de crescimento. Se ela não tem força de crescimento, ela não me permite colocar mais gado na minha fazenda. Porque não recupera, né? Porque não recupera. Então, assim, eu falo que a fazenda tem que ter essas opções de ferramenta. Flávio, mas eu preciso montar um confinamento na minha fazenda? Não. Você só precisa de ter um cercado lá, botar um coxo e se preparar com um volumoso para isso. Aí você vai usar o que você tem na sua região. Aí você tem cana? Funciona. Você tem capim que você produziu lá na época das águas? Faz uma silagem dele. Você tem milho? Faz uma silagem de milho. Sorgo, enfim. A forragem que você tem na sua região, você usa ela como uma reserva para poder guardar isso aí. Gente, ter uma reserva de forragem para essa época, ela é estratégica. Por quê? Aquele pecuarista, ele vai lá, ele pode ter o vizinho dele que não tem pasto, ele vai lá e compra essa bezerrada, num preço às vezes muito mais em conta, leva ele para esse sequestro, deixa os pastos sair, depois a hora que você leva o seu gado lá para o pasto, ele já entra, ó, embalado. E essa dieta é uma dieta basicamente de volumoso. Você gasta muito pouca ração. Então, assim, é muito estratégico. E, assim, isso é uma coisa que a gente tem estimulado os pecuaristas brasileiros a fazerem isso. E fisiológica, né? Porque eu tô ajudando um animal e eu tô ajudando o meu pasto. Que são os dois ativos que eu tenho na fazenda que mais vale dinheiro. Professor Flávio, nós temos um cenário aqui de... Nossa via de regra geralmente é 8, 9 meses de seca, né? Nós temos 3, 4 meses de chuva, né, Rodrigo? E 9 meses de seca. Encarando esse cenário, qual a suplementação que você já comentou aí, você visualizaria, sem, é óbvio que tem mais detalhes para falar, mas assim, qual a suplementação que você diria assim, que o cara tem o nosso? Você já falou do sequestro. Mas qual? Dá para uma seca tão prolongada dessa usar só sal mineral, por exemplo? Bem, o que é importante, tá? O pecuarista tem na cabeça dele, esse pasto meu de seca tem muito facho. Ele tem que agora entender o que tem nesse facho de pasto. O boi gosta de comer folha. Então, assim, primeiro, eu posso ter uma folha seca? Pode e deve ter. Com uma folha seca no pasto, eu consigo riscar um palito de fósforo, que eu estou brincando, e colocando dentro do meu boi, que é o proteinado. Quando o animal está consumindo um proteinado na época da seca, neste pasto com folha, ele dá um ganho adicional. O que é esse ganho adicional? Se o animal estivesse lambendo sal mineral, tivesse 0 a 0, não ganha e não perde. A hora que eu coloco um proteinado, ele ganha 200 gramas a mais. Mas no sal mineral, desculpa, no sal mineral esse animal ganhava 100 gramas. A hora que eu coloco um proteinado, ele vai para 300. Eu estou falando de 200 gramas a mais. Se você pegar hoje quanto vale um arroba de boi, aqui 280, 300 conto, mais ou menos. Sim. Vou falar que vale 300 conto, porque aí facilita a nossa conta aqui de cabeça. Eu estou falando algo em torno de 10 reais o quilo. Sim. Isso eu estou falando um quilo vivo. Sim.
R$10 o quilo vivo, 200 gramas, É R$2. são R$2. Eu estou tendo R$2 a mais entrando no meu cofre da minha fazenda todo dia. Agora a pergunta que ele tem que fazer para ele, tá bom, mas quanto que você vai gastar usando o proteinado? Lembre-se que você estaria usando sal mineral. Um sal mineral aqui custando R$4 o quilo, estou dando só um exemplo hipotético, o animal vai lamber suas 90 gramas por dia, vai ter uma diária de 36 centavos. Esse bezerro recebendo um proteinado, se ele estiver pesando 200 quilos, ele vai lamber aí umas 200 gramas, aproximadamente. Um proteinado aqui na faixa de 3,30, algo em torno desse sentido, lambendo 200 gramas a 3,30, 66 centavos. 30 centavos a mais. 30 centavos a mais. Qual foi o faturamento que ele teve a mais das 200 gramas? R$2. Gente, eu tô devolvendo para o meu bolso R$1,70 todo santo dia. Então, proteinado é a coisa mais barata que existe. Por incrível que pareça. As pessoas acham que ele é caro, mas ele é barato porque ele se paga muito fácil. E ao se pagar mais fácil, ele deixa mais dinheiro no bolso do pecuarista. Porque se eu der só sal mineral na época da seca é fazer o animal andar de lado, ou seja, não ganhar peso, ou às vezes até pior, perder peso. Entendi. E na época das águas, aí ele pode ter a estratégia de eventualmente usar proteinado. O que a gente está fugindo hoje, Cadu, é dessa nutrição muito básica. Porque cada vez mais a margem da fazenda está diminuindo. Então eu passo a ter que produzir mais. Aquela fazenda que produz mais, ele gasta a mesma quantidade de funcionário, ou às vezes até menos. A cerca que está usando na fazenda é a mesma, o bebedouro é o mesmo, o trator é o mesmo. Ou seja, quando eu passo nós não estamos aqui querendo falar que tem que investir muito, é usar estrategicamente a nutrição adicional que eu vou dar para o meu animal. Isso que está por trás do conceito do boi 777. As nossas recrias em geral, a gente tem usado aí proteinado o ano inteiro. Às vezes, quando eu tenho um pasto melhor nas águas, que eu adubo, que eu rotaciono, nem sal mineral a gente tem usado nesse cenário. A gente usa um sal que a gente chama de adensado. O que esse produto faz? Ele vai lamber aproximadamente 120, 150 gramas por dia. Ele é um sal mineral que ele a fórmula é mais aberta. Eu ponho um pouquinho de farelo nele e eu coloco aditivo. O que esse aditivo faz, juntamente com esse farelo? Ele gera um atrativo para o animal ir no coxo todo dia. Você, pecuarista que está me vendo falar, eu garanto para você, o seu animal não lambe sal todo dia. Às vezes tem animal que lambe sal mineral dia sim, dia não. Quando eu coloco esse atrativo no sal mineral, ele passa a lamber sal todo dia. Então, esse produto ele vira veículo de mineralização adequado do seu animal. Você tem que lembrar que no período das águas, né, o animal está crescendo, então o metabolismo dele, ali, o crescimento dele está muito mais alto. Então eu preciso botar combustível para ele poder crescer. E não pode faltar isso. E a hora que eu jogo esse aditivo vai lá no rumen do seu bezerro e ele seleciona as bactérias que estão lá dentro desse rumen, tira aquela parte daquelas bactérias que são menos eficientes e abre espaço para as bactérias mais eficientes crescerem. Agora eu passo a ter as bactérias trabalhando para mim. E é isso que eu quero. Ou seja, elas estão lá. Então por que eu não vou tirar aquelas que são meio... elas são importantes? São, mas assim... há grupos de bactérias muito mais importantes. Pensa nós 4 aqui sentados nesse podcast. Nós estamos usando 4 cadeiras. Suponhamos que eu seja o menos eficiente. Tá bom, vou tirar o Flávio daqui, que ele é menos eficiente, sobra mais espaço para todo mundo. Então, é como se tivesse uma seleção da Série A. Antes ficasse no rumen
o time da Série A. É isso aí. Pronto. É isso aí. Aqui no Ceará é o Fortaleza. O outro Mas o Ceará também, tô achando que o Ceará vai subir, viu? Não, Vai. Tô achando, viu? Eu não vou entrar em polêmica de Fortaleza e Ceará, porque eu não sou daqui, entendeu? É assim, professor, acho que quem é estudante, como eu sou, e já li muito trabalhos do APTA, certo? Eu gostaria de perguntar 2 trabalhos que são muito claros e até perguntas frequentes dos produtores. Salgar ou não salgar todo dia? Ter aquele manejo de salga ou não todo dia? É importante ou não? Segundo ponto, como e isso é uma coisa que erra-se muito, a questão de espaçamento de coxo. Que você pergunta, o produtor tem muito essa dúvida. Eu considero o metro linear ou os 2 lados? São 2 perguntas que são simples, porém, o produtor, rotineiramente a gente vai nas fazendas, ainda tem dúvida. Essas 2 perguntas, o que é que o senhor diria sobre isso? Eu vou começar a responder essa pergunta pela última questão que você me colocou, Cadu. Nós estamos aqui sentados nessa mesa, e se por acaso alguém fosse servir alguma coisa pra gente aqui, nós 2 comeríamos tranquilamente frente a frente. Por quê? Essa mesa é espaçosa. Suponhamos que a gente trabalhasse somente com a metade dessa mesa aqui, onde está minha mão. E nós 2 fôssemos comer frente a frente. E nós 2 somos meio fortinhos, né? Musculosos, vamos dizer assim. A gente teria dificuldade para poder comer os 2 frente a frente. Então, para começar a responder a sua pergunta, quando a gente considera o centro do coxo como uma questão linear, eu tenho que entender a largura desse coxo, porque se for 2 bezerros, óbvio, ele tem cabeça menor. Se for 2 boi já bem adulto, obviamente muito maior. E aí eu tenho que perguntar para você se esse boi tem chifre ou se esse boi não tem chifre, e qual que é o formato do chifre dessa boiada. Então, assim, o produtor pensar que ele tem lá 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, não vai dizer para ele que ele está garantindo uma área de coxo adequada, tá? O que a gente orienta o pecuarista nesse sentido em relação a se vai fazer todo dia ou não, ou vai fazer 3 vezes por semana, enfim, a frequência. Se o produto que ele estiver usando no coxo é um produto de baixo consumo, o que é um produto de baixo consumo? Sal mineral. Vai lamber 80, 90 gramas aproximadamente todo dia. Eu uso um proteico energético, por exemplo, que muitos pecuaristas estão usando hoje, que é o chamado 0,3% do peso vivo ou 3 gramas por quilo. É exemplificar. O mesmo boi vai comer 600 gramas, 700 gramas. Se for um bezerro de 200 quilos, vai lamber isso aí. Ou um boi de 300 quilos vai lamber algo em torno de 900 gramas a 1 quilo por dia. A hora que eu coloco esse produto no coxo, como ele é um produto que tem mais farelo, dependendo da formulação que você está usando, ele é um produto que desaparece mais depressa no coxo. Vamos falar agora de nós 2 novamente. Suponhamos que eu tenho uma área de coxo apertada e chega um produto que nós 2 gostamos muito bem aqui. O que nós vamos fazer? Filé mignon. Não é o meu melhor, não é a minha melhor carne, mas assim, nós vamos brigar por um produto e nós 2 não cabemos nesse coxo. Então, o que eu indico? Quando você tem um produto que tem de consumo mais rápido e o seu coxo é estreito, numa bombona de 1 metro, que é a famosa bombona que a turma usa aí, no máximo umas 3 cabeças. Ou seja, porque ela é estreita, a largura dela é menor. Hoje, o que a gente tem indicado, por exemplo, quando eu vou fazer alguns projetos e o pecuarista quer cada vez mais usar ração, níveis maiores de suplementação, eu tenho usado coxos de 1 metro a 1,10 metro de largura. Esse coxo mais largo tranquilamente come 2 boi frente a frente. Se ele for bezerro, se ele for garrote, se ele for um boi magro. É um investimento maior em coxo? Sim. Mas a gente tem que lembrar que o coxo é o prato do boi, um dos pratos do boi, né? O primeiro prato é o pasto. Então isso é importante. Então, e para garantir, para quem usa proteinado ou proteico energético, para você saber se todos os animais estão consumindo a mesma coisa, você tem que olhar um indicador muito importante, que é as fezes do boi.
Então, orienta o pecuarista a olhar as fezes do boi. Se o animal tiver comendo mais ração e outro comendo menos ração, significa que aquele que está consumindo mais ração vai melhorar a digestibilidade da dieta que ele está consumindo, ou seja, o pasto, as fezes dele vão ficar umas fezes mais pastosas. Já aquele animal que praticamente não está consumindo suplemento, ele vai começar a ver que aquelas fezes dele não vai ficar pastosa, tá? Ela vai começar a ficar umas fezes, às vezes, anelada, e às vezes, dependendo da condição, ela pode ficar ressecada. Se você estiver vendo nos teus pastos fezes aneladas, ressecadas, significa que o seu animal, o primeiro sintoma pode ser problema de água, tem problema de verminoses, por exemplo, mas se isso tiver corrigido, é deficiência de nitrogênio, é deficiência de proteína na pastagem. Então significa que sua área de coxo tá inadequada. Aí tem que mudar a frequência disso. Aí você tem que mudar a frequência, tá? E dar uma corrigida na área de coxo. Então, uma coisa que eu acho, professor, que dentro da lógica do boi 777, talvez eu esclarecer a última fase. Do set que eu não sei, não acho que não. A gente não falou da cria, falou da recria. A gente não falou. O último set você tem 2 lugares para fazê-lo. Você pode fazer no confinamento. Sim. Só que aí esse último set não é 210 quilos. Sim. Esse último set é carcaça. Certo. Aí é 15. Então 7 vezes 15, que é uma arroba de carcaça, são 105 quilos de carcaça. É garantir um ganho médio diário de carcaça, óbvio que você ganha médio diário, de 1 quilo de carcaça por dia. Hoje, quando a gente tem o nosso bezerro, o nosso melhor bezerro, é o que ganha acima de 1 quilo de carcaça por dia na terminação. O pior bezerro, o fundo, ganha abaixo. A minha dieta do confinamento era uma dieta mais cara, então eu tenho um desembolso maior e eu preciso que o meu animal tenha uma resposta maior. Mas Flávio, eu não tenho confinamento. A gente pode fazer isso também a pasto, tá? E aí a gente tem desde uma técnica de fazer um semi-confinamento, né, que é fornecer aí 1% do peso vivo para o animal a pasto, ou uma outra técnica que a gente já desenvolveu já há bastante tempo lá no Sudeste, muitos pecuaristas já usam, que a gente chama de terminação intensiva a pasto. E o que quer dizer isso? É pegar um nível de ração mais alto, 1,5%, 1,7% e dar para esse animal a pasto. Para que isso possa acontecer, o pecuarista tem que ter a cabeça já como se fosse um confinador. Ele tem que saber comprar os grãos de forma estratégica, ele tem que montar uma fábrica de ração na fazenda dele. Flávio, mas eu preciso de uma fábrica de ração com uma parafernália muito grande? Não. Por exemplo, você pode ter uma betoneira. Eu só estou querendo dizer que você tem que ter a capacidade de misturar a sua ração na sua fazenda. Você vai lá na sua empresa que você confia, você compra um núcleo e leva esse núcleo para a sua fazenda e faz essa mistura. Ou faz as suas pré-misturas e aí vai ajustando a nutrição desse animal lá. E a gente tem hoje fazendas fazendo isso lá no Sudeste, Centro-Oeste. Eu acompanho uma fazenda no Mato Grosso que mata 180 mil bois por ano nesse sistema. E se perguntar para o pecuarista se ele quer montar confinamento da fazenda dele, não. Ele quer fazer isso porque ele trata uma vez só por dia e a gente desenvolveu um sistema para ele não tratar os domingos. No confinamento tem que tratar domingo. Sim. Nesse sistema a gente consegue fazer isso. Como que a gente faz isso? O coxo vira um depósito de ração, ou seja, eu trabalho com um coxo maior, eu faço um reforço de ração no sábado à tarde e os animais só vão receber novamente mais ração lá na segunda-feira. Muito bom. Isso tem um ganho operacional fantástico para fazer. Que é um dos limites dos nossos negócios na pecuária, justamente essa nossa intermitente, né? Atividade intermitente, né? E tem também, a gente tem que pensar o lado trabalhista, pagamento de hora extra. Hoje essas questões trabalhistas, né? Estão cada vez mais... o pecuarista tem que andar em dia, né, porque ele corre o risco de sofrer uma sanção, ou uma sanção de uma fiscalização, ou mesmo até
um questionamento do próprio funcionário em função dos direitos trabalhistas. E dependendo do mercado que ele comercializa, também do mercado, né? Essa Sim. questão da... E a quebra do fluxo geralmente é na folga. Quando é feito por um terceiro que não está dentro do operacional. Ele não do dia a sabe dia, fazer. né? Literalmente. Verdade. Não é para ser, mas é o que acontece. Mas quando você está no confinamento, um erro de fornecimento de dieta no confinamento, você pode acabar com seus bois lá no confinamento. Se houver um erro lá a pasto, o boi ele tem uma capacidade, por como ele está lá a pasto, Tamponar. ele tampona esse problema. Não significa que tem que cometer erros, tá? Sim. Mas os problemas são menores. Riscos de acidose, por exemplo, em confinamento, acontece normalmente quando tem o folguista foi curtir a família e aí às vezes foi um outro funcionário que não está treinado a executar aquela atividade diária ali. E a questão dos sets aí também, um set depende do outro, o set seguinte depende do anterior, né? É um casamento. Quanto melhor for o primeiro set, melhor vai ser o segundo e melhor vai ser o terceiro. Como o terceiro é mais caro, se você Investe nos dois primeiros. invista nos dois primeiros. Eu falo como se fosse uma corrida de 100 metros. O último set é uma corrida de 100 metros, com obstáculo. Tá? Então, o que você tem que fazer? Se preparar. Então, eu vou treinar durante... Sets anteriores. Pensa como se você fosse um atleta. Então, se eu tenho uma boa base, ou igual como se fosse um prédio. Se você quiser construir um prédio, o engenheiro, a primeira coisa que ele vai perguntar para você é quantos andares você vai querer colocar nesse prédio, para ele calcular a fundação. Por exemplo, se eu quiser matar um boi de 18 arrobas é uma coisa, se eu quiser matar um boi de 20 arrobas é uma coisa, se eu quiser matar um boi de 24 arrobas é outra coisa. Hoje nós já temos operações lá matando boiada de 24 arrobas e com 2 anos de idade. 2 anos. É muito mais do que os 3 sets. Tá? Mas em compensação, esse bezerro já não desmama só com 7. Esse bezerro já está sendo desmamado com 8. Aí o pecuarista que está nos assistindo pode pensar, mas está dando ração para esse bezerro? Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje a gente já tem fazendas desmamando bezerros com 8 arrobas sem uso de cripe. Isso significa que as vacas são excelentes produtoras de leite. Uma vaca que é excelente produtora de leite, ela tem uma exigência maior. Então, o manejo de pastagem dessa fazenda tem que ser um manejo, tem que subir o sarrafo, tá? Não tem almoço de graça nessa conversa, tá? Quem quer produzir mais e mais eficiente tem que melhorar o manejo, tá? O segredo está no pasto. Muito bom. A conversa está excelente, né, com o professor Flávio. Ele foi um dos nossos palestrantes, gente, que vocês estão assistindo depois, né? Com certeza o trabalho dele já é reconhecido a nível de Brasil e com certeza a gente vai ter a oportunidade em outros eventos a gente também contar com a presença dele, né? E professor, hoje no evento a gente está aqui no podcast, a gente está dando mais um passo. A gente está lançando uma plataforma de curso, porque o nosso interesse, né, nós três aqui, somos técnicos de campo, o Rodrigo é professor e nós 2 técnicos de campo, mas a gente sempre viu um negócio que está acontecendo, o senhor deve também estar passando isso. A informação tem que chegar mais rápido com essa questão da internet no pessoal. A gente lançou o podcast, nosso podcast é só sobre assuntos técnicos, né? E agora estamos lançando uma plataforma de cursos, né? Em que cada um de nós 3 vamos falar, ser o capitão de um curso, né? E a gente vai lançar em módulos intervalados no nosso Episódios. intervalos do nosso episódio. Vai ter o QR Code, vocês estão vendo aqui as telas, né? Estão vendo aqui os banners e tem também o QR Code lá no nosso Instagram. E assim, professor, queria que você falasse suas redes sociais para o pessoal te encontrar. Falasse sobre o APTA, onde é que o pessoal pode encontrar essas informações e buscar esses trabalhos que você acabou de conversar aqui. Tá, meu Instagram é Flávio, _, Dutra, _ Rezende, o meu Rezende é com S,
então é possível me localizar lá. Eu ainda não exploro muito o Instagram como uma questão técnica, né? Mas através eu respondo, tá? O meu e-mail, para quem se precisar de alguma coisa, se quiser me passar um e-mail também, eu direciono. É F de Flávio, né? F Rezende, mais uma vez o Rezende é com S, @sp, que é de São Paulo, .gov.br. Então, só me mandar um e-mail também, muitos dos trabalhos. No meu Instagram tem um link para quem quiser adquirir o livro do Conceito do Boi 777. Então, lá mostra o passo a passo desse processo de produção. Esse livro ele foi escrito com muito carinho e a gente tomou um cuidado muito grande, porque a gente, como pesquisador, muitas vezes a gente usa um linguajar que às vezes as pessoas não entendem. O que esse cara está falando, né? Eu brinco que isso é um juridiquês. Às vezes você vai conversar com um advogado, você fala assim, mas repete aí, doutor, que eu não entendi nada. É português? É português, né? Então a gente procurou escrever esse livro de uma maneira que uma pessoa, desde a mais simples até a mais tecnificada, consegue ler, interpretar e aplicar isso no campo. Isso é um livro aplicado, tá? Não é um livro só é um bom livro de leitura para quem quiser. Acesse o seu Instagram, vai lá no link e tem como o pessoal... Aí consegue ter um link para uma loja virtual que consegue adquiri-lo lá. Tá? Ok, nós vamos deixar também a descrição do seu Instagram nesse episódio. Tá bom. Para facilitar marcar. chegarem. Tá certo. Tem umas palavras novas, né? Chamada collab, né? Eu tô começando a ter que entrar nisso aí também, viu, Cadu? Porque é aquela parte do... A gente tem que... E você falou muito bem. A gente que é pesquisador, a gente tem que fazer a informação chegar. Às vezes a pessoa, um exemplo, está aqui no Ceará, não consegue, né? Um pequeno produtor, não consegue ir até a gente lá em São Paulo, mas através desse trabalho brilhante que vocês fazem, é uma forma dele também ter acesso à informação. É lógico que esse bate-papo é só para poder gerar uma... Interesse, né? Eu falo o seguinte, às vezes é plantar uma pulga atrás da orelha. O que esse cara tá falando? Se o pessoal que está nos assistindo gerar uma dúvida, esse podcast que nós estamos gravando agora aqui já foi extremamente positivo, porque ele vai atrás. Essa justamente é nosso desejo e interesse. E eu parabenizo vocês pelo trabalho, desejo um sucesso grande ao podcast Nordeste e precisando da gente, a gente está à disposição. Nós que agradecemos. Bom, Tá certo. obrigado.